O rio São Francisco vai desaguar no mar e arrasta em suas águas nossas mágoas e a vontade de cantar. O rio São Francisco vai desaguar no mar, no mar, no mar, no mar. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Realmente é uma matéria de meu interesse, tanto acadêmico quanto profissional. Eu venho atuando com povos e comunidades tradicionais no Brasil há 30 anos, não que seja muito antigo, mas já tem bem tempo, e sou responsável pela criação da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Fui responsável durante os 10 primeiros anos, os 2 mandatos do presidente Lula, pela criação dessa política, para poder atender necessidades de povos e comunidades tradicionais. É uma política que não existia, só eram reconsiderados povos indígenas e comunidades quilombolas, mesmo porque expressos nominalmente no texto constitucional, mas lá está no artigo 216 também a proteção de outros grupos formadores do processo civilizatório nacional. Então, do ponto de vista da sociodiversidade, aí também se ancora o direito de povos e comunidades tradicionais. Eu sou professor da UFMG, do Departamento de Antropologia e Arqueologia, e sou doutor em Antropologia pelo UNB. Venho atuando no GESTA, Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, da UFMG. Bom, essa questão do direito aos povos e comunidades tradicionais, de fato, a Letícia tem razão. Essas questões são precípuas, porque como as comunidades dependem do ambiente para poder reproduzir seu modo de vida, então o desenvolvimento sustentável dessas comunidades e a base ambiental dessas atividades produtivas, de fato, é entendido pelo governo federal como questões precípuas. Do ponto de vista da ocupação tradicional, dos modos, das práticas, dos saberes investidos no reconhecimento e uso do território, essas questões estão imbricadas, elas estão juntas, elas são entendidas como uma só. Razão pela qual eu tentei conversar com o pessoal aqui da SPU, de que não faria sentido algo estritamente ambiental. As comunidades sabem quais são os pedaços de área que são mais sensíveis, que elas não podem usar, e quais são os pedaços de área que permitem o uso sustentável, bem como aqueles que permitem uma atuação mais arrojada, do ponto de vista econômico, do ponto de vista produtivo, porque também essas comunidades não precisam ficar subdesenvolvidas ou à margem de uma inserção econômica em função dessa expectativa. É uma expectativa ambígua. O Estado pressupõe que elas desenvolvam e pressupõe que elas mantenham conservados os recursos naturais. Elas têm utilizado essa lógica, tradicionalmente, porque tudo ali é sagrado. O território está investido de uma sacralidade que tem a ver com a memória, que tem a ver com práticas, que tem a ver com os encantados que estão ali no ambiente. Então tem lugar que não dá para tocar, que não dá para mexer, não é isso? Todas essas questões fazem parte do repertório de uma comunidade tradicional. O que é importante saber, nem tanto os saberes biológicos, agronômicos, enfim, técnicos, mas quais são os saberes tradicionais investidos ali no território. Para que uma comunidade possa se dizer dona de um território, ela tem que ter domínio cognitivo, ela tem que conhecer aquele espaço como a palma da mão. O que eu sugeri foi de que a gente não ficasse muito preso a um laudo ambiental estrito sensu, porque quando o antropólogo vai levantar quais são as formas de uso e ocupação daquele território, certamente ele vai descrever como aquela comunidade classifica o meio ambiente físico natural, como usa cada pedacinho dele, justificando inclusive uma ocupação e uso tradicional. As capoeiras velhas, o lugar que foi roça e está em desuso para poder se recompor, porque tudo isso faz parte do manejo. Eu não sei também se seria o caso de fazer um relatório nos moldes de um relatório técnico do INCRA ou da FUNAI. Vazanteiro, pescador, é gente que está nas ilhas, está nas margens, porque foi expulsado de terra firme. Vocês podem não ter alcançado, mas os seus pais, seus avós alcançaram esse tempo em que foram empurrados para a beirinha do rio e depois foram empurrados para a ilha, ou para a Croa. A gente sabe que a regularização fundiária no Brasil, tanto para quilombo
quanto para indígena, quanto para qualquer outro povo e comunidade tradicional, ela é compósita, no sentido, quem regulariza a terra do Estado, terras devolutas, é o Estado. Quem regulariza a terra da União é a SPU. Quem regulariza terras de particulares, a depender de quem é o demandante, é uma comunidade quilombola, por exemplo, é o INCRA, ou a MMA, junto com o MDA, que é o MDSA hoje. Enfim, essas questões, a regularização fundiária em prol de comunidades tradicionais é uma questão de corresponsabilização. Cada ente faz sua parte. A SPU aqui, ela poderia interpor recurso a favor da comunidade, porque a destinação das terras da União, de fato, tem por fim prioritário atender comunidades tradicionais que ali se encontram. No caso específico de Canabrava, mas também de outras questões que têm corrido na vara de conflitos agrários aqui em Minas Gerais, meu entendimento é que a União não pode ficar, e de fato isso já foi expresso pela própria AGU, não pode ficar refém de uma instância estadual. Na verdade, o interesse da União sobreleva interesses de unidades federadas. A intervenção da União nesse sentido, porque as terras são dela, ao fim e ao cabo, é imprescindível. Eu imagino que tenha sido por isso que vocês vieram aqui. A conversa que tivemos na semana passada foi nesse sentido, de reconhecer o direito das comunidades que ocupam. O pleito que se coloca aqui é de interesse da União, sim. É uma comunidade tradicional. O Estado agora, inclusive o Ministério Público Estadual, mudou o posicionamento mais recentemente. Antes o Ministério Público Estadual lavava as mãos. Falava assim, essa é uma questão federal e não nos compete. Agora tem um comprometimento maior do Ministério Público Estadual, porque ele também é corresponsável, afinal, são comunidades que se encontram dentro do Estado de Minas Gerais. Por mais que seja uma competência estrita da União, requer uma atuação conjunta, no sentido de minimizar, resolver situações de conflito dessa ordem, dessa magnitude. O que eu acho que seria interessante, para poder dar uma maior segurança à SPU, mas que também prescindiria disso, porque eu entendo a TAUS como uma medida, de fato, emergencial. A CDRU, que é a Concessão de Direito Real de Uso, que eu não sei se a SPU de Minas pensa em utilizar esse instrumento, mas ele está dentro das possibilidades, é de fato uma medida definitiva, vitalícia. O TAUS, termo de autorização, é uma medida que se instaura para poder fazer os estudos necessários, terminar os procedimentos, instruir adequadamente para se emitir na posse a comunidade com mais segurança, inclusive do ponto de vista da administração pública. Bom, esse é o entendimento que eu tenho sobre a questão. Do ponto de vista antropológico, o que eu coloquei à disposição foi o meu saber técnico, científico, de ir lá, levantar a história, a memória do grupo. Isso já foi feito por alguns profissionais, inclusive profissionais reconhecidos, até pelo Ministério Público Federal, mas eu complementaria esses estudos preliminares com uma genealogia de parentesco, para dar maior consistência ao pleito, inclusive mostrando como as famílias são aparentadas, qual é a profundidade desse vínculo com o território e de que forma que esse território vem sendo usado, até onde, aí sim, não dá para você estudar só a faixinha de terra da União, não. Se a gente for fazer um estudo técnico, a gente teria que instruir a delimitação do território como um todo. Até é bom, porque daí o Ministério Público Estadual pode encaminhar para a SEDA e outros órgãos competentes como medidas de regularização da totalidade do território dessas comunidades aqui representadas. O superintendente colocou preocupação com esses problemas no sentido de dar uma solução, e aí eu me dispus, se for o caso, eu coloquei à disposição nossa equipe para tentar contribuir com o processo de resolução desse conflito específico de Canabrava. Não tem como não usar esses estudos que estão sendo feitos para fins da regularização das terras da União, porque eles são consistentes, eles foram feitos no mesmo propósito e até mais, porque se trata do território como um todo e não apenas de uma faixa. No meu entendimento técnico e científico, a gente pode contribuir sim. Poderia se emitir a TAUS antes, como medida protetiva? No meu entendimento, sim, mas é uma questão da SPU. Eu acho que
Tão logo a gente tenha condições de fazer esses trabalhos, eu me disponho a contribuir com o processo e estou à disposição de vocês. Tem alguma coisa que ficou sem entender? Não, que eu poderia explicar melhor? Não, professor, só uma questão. É porque tem a causa da Caraíba, está sendo discutida a validade dela no âmbito da Justiça Federal em outros casos. Pois é, essas questões... O temor que a gente tem é que essa causa venha a cair e repercuta nos demais territórios. Então, cuidado de a gente fazer uma interlocução mais aprofundada com a AGU para saber o que está ocorrendo com essas intervenções aí dos terceiros que estão discutindo a validade da causa. Todos têm direito de entrar em juízo para defender seus interesses, mas nessa questão específica, em que as terras são de domínio da União, a AGU tem que se posicionar peremptoriamente e, inclusive, arrecadar. Quem devia estar acionando esses fazendeiros que se encontram em áreas de interesse da União é a AGU, pela SPU, que é a instância que defende o Estado, e requisitando essas áreas. Se tratando de comunidades tradicionais que são hipossuficientes, não têm condições nem de entrar em juízo, muito menos de defender esses interesses, isso é uma questão superlativa. Eu acho que por mais que hajam controvérsias, em termos dos marcos jurídicos, não há. Porque nós temos a Convenção 69 da OIT, que fala sobre a regularização fundiária, a gente tem o Decreto 6.040, que referenda a necessidade do Estado assegurar o território, e em Minas Gerais a gente tem uma lei. Vamos que você questione, mas no âmbito federal é um decreto, e um decreto é política de governo, não é política de Estado. Foi recepcionado pela Constituição. Mas foi recepcionado pela Constituição. Tem um projeto de lei tramitando, e em Minas Gerais tem a Lei 21.147, que em seu artigo 6º estabelece como obrigação, princípio do Estado, de assegurar o direito territorial das comunidades. Então, do ponto de vista legal, não há nenhuma dúvida. Do ponto de vista da identidade, é o seguinte: a prerrogativa de se afirmar como tradicional é da comunidade. O antropólogo não vai dizer você é tradicional ou você não é tradicional. Essa autoafirmação identitária está assegurada pela Convenção 69 da OIT e ela é reproduzida em todas as normativas no Brasil. O que o antropólogo faz é esclarecer em que significa essa autoatribuição, essa autoafirmação identitária. Ele levanta dados do histórico do grupo, da memória social. Ele levanta as práticas e usos tradicionais que a comunidade faz do território. Ele levanta quais são os vínculos genealógicos entre as famílias, porque para demonstrar que ali é uma comunidade de fato. Ele levanta as formas de sustentabilidade, a religiosidade, a sacralidade do território, para poder referendar não só uma autoafirmação de identidade, mas o território que lhe pertence. E aí a gente trabalha com a noção de terra tradicionalmente ocupada, porque é a noção, o Estatuto de Terra Tradicionalmente Ocupada, que está assegurado constitucionalmente. Ele foi inicialmente assegurado aos povos indígenas, depois ele se estende para as comunidades remanescentes de quilombos, com o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, e agora ele se estende para povos e comunidades tradicionais do ponto de vista de políticas públicas. Nesse caso específico, o Estado, e isso já ficou claro na fala da AGU, a AGU ela é uma instância supra-estadual, ela não tem que se ficar refém de nenhuma decisão, de nenhuma instância do judiciário, ou mesmo de qualquer instância governamental, não, porque os interesses da União sobrelevam interesses dos entes federados. Aliás, não devia ter conflito nisso. Devia haver uma consonância. Mas como a gente sabe que na vara de conflitos agrários em Minas Gerais, nunca uma comunidade tradicional vai ganhar uma causa, nunca, acreditem, nem que vocês morram e renasçam 15 vezes. De fato, é preciso que a União intervenha nesse processo para fazer justiça. Obrigado, professor Aderbal. Gravando aqui Frei Gilvanda, da Comissão Pastoral da Terra, 13/11/2017. O rio São Francisco vai desaguar no mar, no mar, no mar, no mar, e serve a todos com seus peixes, com suas águas, por onde vai passar.
Aprendo com as águas desse rio, eu não rio das tristezas do povo desse lugar. E o rio São Francisco e o amor de São Francisco nos ensinem a alegria de servir e de amar. Aprendo com as águas desse rio, eu não rio das tristezas do povo desse lugar. E o rio São Francisco e o amor de São Francisco nos ensinem a alegria de servir e de amar.